Paz, irmãos, graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, seja nas nossas vidas. Nesta tarde eu estava meditando a palavra de Deus e Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero transmitir essa palavra aos nossos entendimentos nesta noite. Nós não estamos tendo culto, né? Os cultos são via as redes sociais. Até está tendo na igreja, lá no nosso ministério, né? A igreja quadrangular Apocalipse, aqui de Guaranese. A palavra que Deus tratou o meu coração nesta tarde está em Lucas, capítulo 19, verso de número 40. Eu estava meditando e eu senti de trazer essa palavra aqui, senti de repassar, né? Senti de compartilhar aquilo que eu senti no coração, aquilo que eu meditei nas escrituras. E eu vou ler para você aqui, Lucas 19, verso 40. Eu vou ler o verso 38, né, na verdade, até o 40. Dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe, digo-vos, se este calarem, as próprias pedras clamarão. Bom, Jesus está entrando, o título fala que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus vem montado num jumentinho porque Jesus tinha pedido aos seus discípulos buscar um jumento que estava amarrado. Quando os discípulos vão buscar esse jumento, o dono do jumento fala, para que vocês estão desamarrando o jumentinho? Você pode meditar, ler isso no verso 30. E os discípulos de Jesus falaram, o mestre precisa dele. Então o homem consiste naquilo e deixa levar, não faz caso. Bom, Jesus monta nesse jumento e Jesus vai ao Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. A multidão começa a clamar a Deus, começa a louvar a Deus, dizendo, bendito o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Os fariseus, a oposição, começa a questionar, queria que os discípulos e a multidão parassem de adorar. Mas Jesus fala no verso 40, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Bom, pessoal, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos presos. Eu sei que isso vai passar, mas só que a gente tem vontade de cultuar a Deus. A gente cultua a Deus em casa, a gente medita na palavra. A gente tem vontade de estar na igreja, de adorar. O coração da gente tem sede de Deus. Nessa ocasião, naquele tempo, há 2000 anos atrás, Jesus estava dizendo, se este povo parar, até as pedras clamarão. Há uma necessidade do ser humano de cultuar. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados com o objetivo de cultuar o Senhor. Desde dos primeiros livros da Bíblia, lá no livro de Gênesis, tem uma trajetória. O homem foi criado para adorar a Deus. E se os homens pararem de adorar a Deus, aqui no sentido aqui figurado, até as pedras clamarão. Jesus está dizendo que Deus necessita de adoração. Deus, Ele necessita da minha, da sua adoração. Lá no livro de Lucas, no capítulo 2, verso 14, diz que quando o menino nasceu,
O anjo de Deus veio anunciar aos magos, né, ali do Oriente, os pastores, né, que vai visitar o menino. E o verso 13 e 14 diz assim: e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa a vontade para com os homens. Ou seja, os anjos de Deus estavam louvando a Deus. Os anjos de Deus estavam expressando louvores lá em Hebreus capítulo 1. Vamos lá para Hebreus, livro do escritor aos Hebreus, capítulo 1, verso 6. Vou ler o 5. Porque o qual dos anjos disse: mas tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele será por filho. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Isso quer dizer que Jesus, ele é adorado. Jesus, ele é adorado até pelos anjos. Ele é proclamado, ele é adorado. Lá no livro de João, capítulo 4, naquele diálogo com a mulher, lá do poço, João capítulo 4, olha para você ver. João capítulo 4, e o verso 4, verso 22. Mas a hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Embora a gente precisaria de um templo para adorar, mas Jesus não falou para aquela mulher que era no templo, mas que a adoração seria em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade é aquela adoração que nós paramos. Nós paramos e refletimos. Vamos fazer uma reflexão. Nós precisamos de Deus. Nós não precisamos do templo, sim, nós precisamos da igreja, nós precisamos ali ter as atividades na igreja, os trabalhos, precisamos. Mas os dias nós temos que respeitar isso. Mas nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, onde nós estamos. Reflita um pouco na sua vida. Nós precisamos de Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso adorar esse Deus. Eu não posso viver sem adorar. Foi para isso que Deus nos chamou. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos 26. Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. E o verso 16 e o 17 e 18 está escrito assim: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho tanto das coisas que tens visto, como daquelas as quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo, do gentil, a quem agora te envio, para abrir os olhos daqueles que estão nas trevas, à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim que recebam a remissão de pecado e sorte entre os santificados pela fé em mim. Paulo está
falando ao rei Agripa, né? A sua conversão, Deus o chamou com o ministério para abrir os olhos. Abrir os olhos no sentido de levar a pureza de Deus, a pureza do Evangelho. Quando nós lemos Lucas 19, o texto fala que Jesus precisava daquele jumentinho. Jesus precisava daquele jumento. E falou para os discípulos, olha, se alguém perguntar, fala que o mestre precisa dele. Sabia que que Jesus precisa de nós nessa terra? Sabia que Jesus precisa de mim, de você? Jesus precisou de Paulo. Foi para isso que eu te chamei. Eu te envio para abrir os olhos daqueles que estão nas trevas para a luz. Deus precisa de nós.